Tem muita gente que tem essa curiosidade de como que é o processo de hipnoterapia na prática, tá? Eu já expliquei mais ou menos como funciona no outro vídeo, mas eu vou detalhar um pouquinho mais nesse. A hipnoterapia, ela é diferente da hipnose, tá? Hipnose e hipnoterapia são coisas completamente diferentes. Tem gente que confunde. Às vezes a pessoa fala, vou fazer uma hipnose. Fazer uma hipnose é o seguinte, você dá uma sugestão pro subconsciente da pessoa para ela ter uma percepção da realidade diferente, tá? Isso acaba simplesmente no momento que a pessoa para de focar no que ela está fazendo ou para de ter a atenção. Então, por exemplo, aquela história do comer cebola achando que é maçã. A pessoa aceita aquilo, ela se concentra e ela faz e tem essa percepção diferente. Beleza? Hipnoterapia, o que, que é? A gente usar a hipnose para acessar o subconsciente, tá? Então, transitar para o subconsciente, o famoso transe hipnótico. Tá? O transe hipnótico que é transitar. Simples assim. Então, é você passar num foco de que a sua mente está analítica para um foco, para um estado em que a mente está focada e ela está reagindo, porque a mente subconsciente ela é reativa, tá? Então, bom, existem várias maneiras de induzir ao transe hipnótico. Um deles é a fascinação visual, aquele lá que fica balançando pêndulo e tal. Outro deles é a imaginação, que é o que os filmes usam, tá? Então, se você está assistindo um filme, você está simplesmente hipnotizado, você sentiu uma emoção, mataram um cachorrinho no filme, você ficou emocionada, simplesmente assim, tá? Você está em algum estágio de hipnose. Tem outros que é você dar um micro sustinho na pessoa, enfim, indução por emoção, tem vários tipos, tem vários jeitos de você induzir a pessoa ao transe hipnótico, beleza. O que eu faço? A pessoa, vamos supor, você vai lá na minha clínica, tá? Você vai se sentar na poltrona, ali na minha frente, começar a conversar comigo e me explicar de todos os pontos da sua vida, tudo que te incomoda. Beleza. Eu vou anotar tudo isso, eu vou analisar a correlação entre eles, para ir encontrando as origens. Vou pegando exemplos de momentos que você sente alguma emoção que te trava, que te bloqueia. Aí é a parte que eu vou pegar pistas para usar na hipnose. As suas doenças também, as doenças que você teve ou que você tem, doenças físicas. Porque, por exemplo, eu sou especialista numa área que eu tenho uma tabela onde tem os gatilhos psicossomáticos das doenças, qual que é a temática disso para encontrar lá no seu subconsciente, para a gente ressignificar, para você parar de ter uma doença. Tá? Bom, e tecnicamente a gente não pode falar que a gente cura ninguém, tá? A gente equilibra a mente equilibra o corpo, e o corpo volta a ter a capacidade de se regenerar. Se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo específico falando disso, tá? Fala pra mim, eu quero saber mais sobre doenças e coloca aqui que eu faço. Bom, resumindo, eu faço toda essa análise, eu entendo o que está acontecendo, encontro os padrões, e aí eu explico tudo o que eu vou falar na hipnose. Tudo que eu vou falar, do jeito que eu vou falar, como que o seu subconsciente vai reagir, tá? As sugestões que eu vou dar. Eu vou falar, o subconsciente, vou contar de 3 até eu instalar meu dedo. Quando eu instalar meu dedo, você vai voltar na primeira vez que você sentiu a emoção X, ou a emoção que você está sentindo agora. Ou, por exemplo, eu induzo você a sentir uma emoção, lembrando de algum momento que você sentiu essa emoção, e eu vou fazendo o subconsciente voltar nas origens, eu vou confirmando se é a origem ou não, e aí eu faço o processo de ressignificação. Tá certo que tudo isso que eu tô falando, existe um tom de voz certo, existe a linguagem certa para falar, o subconsciente ele entende uma outra linguagem completamente diferente. Também, a idade que você está regredindo nesse momento, né, isso é uma regressão de idade, tá? Então, é tudo baseado em regressão. Fez uma regressão de idade para uma certa idade, eu tenho que acertar minha linguagem para saber se eu estou falando com uma criança, se estou falando com um adulto. Eu preciso dar sugestões certas, porque muitas vezes você que passou pela situação, você não sabe resolver aquela situação. Tá? Então, eu te pergunto como que você gostaria de resolver aquela cena. Se eu julgo que não é uma coisa legal, não é uma coisa certa, que pode interferir em outra área, eu dou uma sugestão. Se você não está conseguindo enfrentar aquela situação, eu vou lá, eu abro outra linha do tempo por causa dessa emoção, para resolver essa emoção, para depois voltar e resolver a outra. Então, assim, essa é a parte do terapeuta, tá? Isso é a parte da prática do terapeuta. O terapeuta ser bom nesse momento que resolve, tá? É nesse momento que existe essa influência, tá? Então, assim, prática faz a gente conseguir ter o feeling de aonde ir, aonde cutucar, o que fazer. Beleza. Bom, esse processo todo aí demora, sei lá, umas 3, 4 horas, ou na realidade demora o tempo que for necessário, tá? Geralmente, em média, 3 ou 4 horas. Só caçando os pontos e tirando tudo que tiver de trava. Beleza. Aí tem outras técnicas para usar também para aliviar outros pontos. Aí, enfim, não preciso ficar entrando em detalhes. Tá? Beleza. Fez tudo isso, você vai imaginar aquela cena que te incomodava ou uma outra cena que poderia ser um incômodo para ver o que seu subconsciente te traz. Se realmente está doendo aquilo ainda, se está tendo gatilho, se não está. Essa é a hora da confirmação. A gente confirma. Por quê? O subconsciente não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Então existem estudos que mostram que a pessoa imaginar uma coisa e ela vê na vida real, ativa as mesmas áreas do cérebro. Então assim, eu confirmo que está tudo ok. Beleza, confirmou que está tudo ok, emerge a pessoa, traz ela de volta para uma
um estado de consciência maior, tira ela daquele estado de relaxamento, tá? Enfim, a pessoa não vai para lugar nenhum, então trazer de volta é uma coisa, uma expressão um pouco errada, tá? Bom, enfim, a pessoa não fica presa na hipnose, não existe isso, tá? É praticamente uma conversa entre amigos, em que, vamos supor, você está conversando com uma amiga sua, um amigo seu. Alguém fala alguma coisa do passado e você lembra de uma outra coisa. É basicamente isso, tá? Então, foco, concentração muito grande, relaxamento e perguntas certas, calibradas para o subconsciente trazer aquela emoção, a gente encontrar a origem e mudar essa emoção, tá? A ressignificação é isso. Ressignificação é a gente mudar a emoção que está relacionada com aquela cena que você passou. Tá? Então, o teu cérebro ele aprendeu a reagir de alguma maneira por causa da emoção que você sentiu naquele momento. Tá? Simples assim. Então, a gente volta naquele momento e faz ele sentir outra emoção. Tá? É assim que se reprograma a mente. Tá? Só que existem técnicas para isso, de maneira certa, do jeito certo, para não bagunçar outras coisas na vida. Então, e tem que ter certeza da origem do problema. Não adianta nada você ressignificar alguma coisa que não seja a origem. Porque foi na origem, a origem é a base, que o seu cérebro aprendeu a reagir daquela forma. Então, é assim que funciona, tá? Eu estou pensando aqui em outros exemplos para dar, mas basicamente a parte técnica é assim. E aí, obviamente, tem o primeiro retorno depois de 30 dias e o segundo retorno depois de 60 dias. Tá? E o acompanhamento durante esse processo todo. Então, eu gosto que você, vamos supor, você fez a hipnoterapia, que você me dê feedbacks. Você me fala, Gil, porra, resolveu, não tô sentindo mais nada, deu tudo certo. Ou ainda tô sentindo alguma coisinha, tal. Pra quê? Pra ir anotando, pra ir ajustando, pra ver se realmente não tem nenhum pelinho ali pra tirar. Então, por isso que, assim, acho que 90% das pessoas, depois da sessão de hipnose, já resolve o problema. Algumas precisam fazer um retorno, e assim, 5 ou 6 vezes na minha vida só a pessoa precisa fazer o segundo retorno, tá? Então, funciona tão bem e tão rápido, porque é preciso, tá? Você precisa navegar, você precisa transitar teu subconsciente para encontrar a origem. E aí, mudou o negócio, certo? Da maneira certa, acabou, seu cérebro ele aprendeu de novo, ele desligou uma sinapse cerebral, ligou outra, e parou de te disparar aquela adrenalina, de você sentir aquele medo, ou aquela coisa que te trouxe aquela ansiedade, que te levou a ficar exausto, entrar em depressão, ou entrar numa compulsão alimentar, ou num vício, ou que gerou um gatilho emocional específico que fez o seu subconsciente ficar remoendo e te trazer uma doença física. Tá? Então é assim que funciona o processo. Eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas, tá? Mas qualquer coisa, me mandem mensagem, me perguntem aqui que eu faço outro vídeo, não tem problema nenhum. Meu WhatsApp tá aí na bio, me chamem no WhatsApp, eu analiso o seu caso, tá? Não vou cobrar nada para analisar o teu caso. Se realmente é caso de hipnoterapia, a gente combina, marca, eu te explico tudo como é que funciona, por que tá acontecendo as coisas com você, o valor e tudo mais. Tá? Caso não seja caso de hipnoterapia, eu não vou fazer você perder seu tempo e eu também não vou perder o meu. Então é isso, e a amizade continua mesmo. Qualquer coisa, entre em contato comigo e espero que tenha gostado. Até a próxima.